Graça e paz, irmãos. Privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui essa noite. Certamente estamos felizes. Louvamos a Deus por essa oportunidade de louvá-lo. Agora os nossos ouvidos e o nosso coração estará voltado para a palavra do Senhor. Em uma história bastante cômica, havia um homem sertanejo que decidiu parar de beber. Ele se transportava através de um jumentinho. E então a esposa dele disse: olha, você vai no mercado, mas não volte a beber. E ele disse: eu juro, de dedinho, que eu não vou beber. Mas com o seu jumentinho, ao passar na frente de um bar, ele não resistiu. E ali ele tomou bastante bebida alcoólica até se embriagar. Mas na hora de montar de volta no animal, no jumento, ele montou pelo lado contrário. Ou seja, de frente aqui para o rabo do jumento. E o jumento, muito esperto, sabendo o caminho de casa, foi o seu rumo. E de repente, quando ele estava indo naquele sacolejo, caiu um objeto no chão. Alguém grita: ei, compadre, caiu um objeto ali no chão. Você perdeu um negócio ali. Ele disse: homem, eu já perdi, foi a cabeça do jumento. O que é perder essa coisinha aqui? Essa história, um pouco engraçada, nos mostra que as preocupações das pessoas podem variar. Nem sempre se preocuparem com as mesmas coisas. O homem estava preocupado porque perdeu a cabeça do jumento, o outro preocupado com a sacolinha que caiu no chão. Quando nós olhamos para o Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos ver uma realidade que Cristo traz, que nos apresenta preocupações bem diferentes daquelas que são as preocupações naturais do mundo. Enquanto o reino desse mundo caminha preocupado com certos valores, no reino de Deus, as preocupações são extremamente diferentes, são extremamente inversas. Quero mostrar nessa noite a cada um de vocês, olhando para Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57, que o discipulado de Jesus exige o abandono de toda preocupação mundana que concorra contra o reino de Deus. O discipulado de Jesus exige o abandono de toda preocupação mundana que concorra contra o reino de Deus. Lucas 9, a partir do verso 57. Já foi lido, lerei novamente. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ó Deus Santo, nós rogamos a Tua intervenção em nossa mente e coração através do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor nos dê clareza da Tua palavra, do Teu ensino nessa noite. Que possamos, Senhor, como foi dito na direção, sair daqui habitados pela Tua palavra, modificados totalmente através dela. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O discipulado de Jesus exige o abandono de toda preocupação mundana que concorre, que é oponente do reino de Deus. Chegamos em Lucas 9, capítulo 57, até o 62. Essa será a nossa 37ª mensagem no Evangelho de Lucas. E nessa pequena porção, do 57 ao 62, Lucas registrará pelo menos 3 diálogos de Jesus com 3 pessoas diferentes, que são postas aqui como candidatas ao discipulado de Jesus. São pessoas candidatas a seguir a Cristo.
Porém, a abordagem de Jesus a elas, a forma como Jesus vai se dirigir a essas pessoas, vai revelar que esses três indivíduos possuem preocupações que concorrem contra o reino de Deus. São preocupações que o discípulo engajado com Cristo precisa abandonar terminantemente. No verso 57, nós veremos a preocupação de um homem com o conforto. Na verdade, Jesus vai abordar o seu discipulado como uma jornada cuja preocupação com o conforto deve estar ausente. E ele vai mostrar isso ao indivíduo, mostrando o custo do discipulado, o custo que o indivíduo tem que estar disposto a abraçar. Nos versos 59 a 62, a preocupação com os papéis sociais será uma das preocupações de um desses homens, bem como a preocupação com a aprovação humana, será a preocupação do último, daquele que dialoga com Jesus. E Jesus vai abordá-los, vai contra-argumentar com estes homens, mostrando que a prioridade do reino de Deus no discipulado é um valor absoluto, é um valor inegociável que está acima de todas as coisas. Jesus está de caminho para Jerusalém. Desde o verso 51, Jesus demonstrou na sua face o caminho que vai ser traçado, que é a jornada para Jerusalém, onde ele será morto, rejeitado, onde ele ressuscitará, mas também onde ele trará o derramar do Espírito sobre as pessoas. Nessa jornada que Lucas está marcando a partir do verso 51, rumo a Jerusalém, Lucas não se preocupa com marcadores de local. Ele não se preocupa em dizer onde Jesus está. Ele não se preocupa em dizer em que momento do dia Jesus está. Ele apenas declara, como no verso 57, que Jesus está no caminho afora. Jesus está no trecho, caminhando para cumprir o propósito de Deus em Jerusalém. E nesse trajeto, onde Jesus vai rumar a glorificar a Deus por meio do cumprimento do seu propósito, que envolve rejeição, morte e ressurreição, o caminho para Jerusalém será também um espaço, será um trecho em que Jesus vai focar bastante em ministrar lições determinantes sobre o discipulado para aqueles que desejam segui-lo ou para aqueles que já estão seguindo. Principalmente, Jesus vai se preocupar em mostrar para os que seguem a Ele e aqueles também que desejam segui-lo o custo, os que exige do indivíduo em termos de disposição de cada um deles para seguir a Cristo. Jesus aborda no verso 57, no caminho para Jerusalém. Jesus se depara com um homem que diz: Senhor, bem animado, né? Seguir-te-ei aonde quer que fores. Para onde o Senhor for, eu topo ir junto. Eu quero ser o seu discípulo. Eu quero caminhar ao teu lado. O Senhor está indo para Jerusalém cumprir a vontade de Deus. Eu quero seguir com o Senhor. Me deixa ir. Esse anônimo impulsivo, ou seja, ele não tem nome, é apenas alguém de muita impulsão, declara o desejo de se unir a Jesus na jornada para Jerusalém. Perceba que é uma ação irrefletida. É uma ação em que não demandou do indivíduo meditação. Apenas se dispôs: Senhor, quero te seguir. E Cristo vai confrontar essa ação irrefletida e impulsiva desse homem, mostrando o que significa ser o seu discípulo. Ser discípulo de Jesus envolve mostrar, envolve rumar para um caminho que cruza as fronteiras bem para longe
de uma das coisas que o homem mais venera: o conforto. Seguir a Cristo é sinônimo de cruzar uma fronteira para longe de uma das principais preocupações da humanidade: o conforto, a segurança da comodidade. Jesus afirma para aquele homem que o próprio Cristo não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, de caminho para Jerusalém, não tem abrigo. Jesus não tem morada. Não tinha nenhum loft para Jesus alugar para ficar na estrada para Jerusalém. Jesus vai depender unicamente da hospitalidade de pessoas. Assim como ele recomendou lá no capítulo 9, verso 4, aos seus discípulos, que eles fossem de casa em casa. Ou seja, vai depender da resposta que as pessoas vão dar a Jesus em termos de hospitalidade. Jesus não tem casa certa. Mas isso abre espaço para pelo menos duas possibilidades ruins. Jesus não tem onde reclinar a cabeça na via para Jerusalém. Jesus não tem morada. Ele vai depender de pessoas. Quais são as duas hipóteses ruins que envolvem? Pessoas poderão receber Jesus de bom coração, mas sem qualquer estrutura confortável. Pessoas podem receber Jesus e o melhor que aquelas pessoas venham a oferecer talvez seja algo extremamente incômodo, desconfortável. Mas também a segunda coisa ruim que pode acontecer: pessoas nem sequer poderão receber a Jesus. Assim como aconteceu no caso dos samaritanos, no capítulo 9, verso 53. Jesus foi buscar repouso ali. E os samaritanos não quiseram receber. Jesus enfrentou o desconforto devido à oposição. E os discípulos, portanto, ou aquele homem, precisaria, portanto, estar disposto a passar por desconfortos, a passar pelo desconforto da oposição, se ele quisesse seguir a Jesus. Jesus mostra isso aqui, é algo incrível, que até as aves dos céus e as raposas têm mais garantias de um abrigo seguro e confortável do que o próprio Mestre, do que o próprio Cristo. Portanto, ser um discípulo do Mestre é se dispor aos desconfortos e não se permitir apegar a qualquer cuidado da vida, se isso significar servir ao propósito de Deus. E aí, será que este anônimo, mesmo Jesus mostrando que é necessário experimentar um certo desconforto para segui-lo, será se esse anônimo topou? Será se esse anônimo foi com Jesus? A verdade é que se este anônimo for extremamente preocupado com a segurança do conforto e a paz de sempre ser bem recebido, ele não ingressará nessa jornada com Jesus. Qual terá sido sua resposta? Mas sabe que a principal preocupação de Lucas não é com a resposta que esse homem deveria dar. A principal preocupação do Evangelho é com você, ouvinte e leitor do Evangelho de hoje. Você está disposto a caminhar com Cristo, mesmo que isso signifique desconfortos e certas inseguranças? Você está disposto a cumprir o propósito de Deus, caminhando com Cristo, se isso significar, se isso exigir o abandono da segurança da comodidade?
O discipulado de Jesus, irmãos, é uma inauguração de uma nova ordem de vida, uma nova corrente, uma nova maneira de pensar e agir, que é totalmente inversa às preocupações principais do mundo. Quer um exemplo? Se você for para Mateus 6, 29, enquanto todos no mundo se apegam aos bens que geram conforto, que geram segurança, aos bens que produzem status, Jesus vai convidar os seus discípulos a terem uma atitude de desapego. Se alguém tirar de ti a capa, deixa também levar a túnica. Ainda dentro dessa nova ordem inversa que Jesus inaugurou através do discipulado, enquanto todos buscam o conforto de serem sempre aceitos, de serem sempre benquistos da sociedade, Jesus estabelece uma nova realidade em que a rejeição por causa de seu nome é vista como um motivo de alegria. Lucas 6, 22. Jesus diz: alegrem-se quando os homens reputarem vocês por indignos por causa do meu nome. Veja que as preocupações do Evangelho são distintas das preocupações que o mundo possui. Enquanto o mundo busca riquezas e todos os prazeres que a vida oferece, Jesus mostra uma realidade bem inversa, onde esse estilo de vida, com essas preocupações, tem o poder de sufocar a semente de sua palavra. Lucas 8,14. Os cuidados da vida, a preocupação com as riquezas, tendo o poder de sufocar a semente da palavra que é lançada ao coração. Porém, meu irmão, eu preciso dizer, antes que alguém me taxe como alguém extremamente asceta, um ascetista, né? Alguém que tem que morar no deserto, eu preciso dizer que não é errado buscar o conforto como um discípulo de Jesus. Eu não estou dizendo isso, que é errado desejar o melhor, o mais confortável, a segurança da comodidade. Esse não é o erro. O erro é permitir que a preocupação exagerada com esse quesito, que é tipicamente mundana, debilite a nossa jornada como seguidores de Cristo. Esse é o mal. É quando a nossa preocupação se torna tão potente, tão premente, que exaure a qualidade do nosso discipulado, que drena totalmente a qualidade positiva com a qual deveríamos caminhar com Jesus. Na atualidade, nós temos muitos crentes que, em nome do conforto e em nome dessa preocupação exaustiva com esse tópico, buscam as melhores casas, buscam os melhores carros, buscam os melhores empregos, buscam os melhores patamares, e isso não é errado. O errado é aquilo que é, de certa maneira, negociado para se obter isso. Pois à medida que buscam esse conforto, assim o fazem à custa do seu relacionamento diário com Deus. São pessoas que não pensam em Deus, na dependência que devem ter no Senhor. São pessoas que nesse frenesi da vida pouco se dedicam ao Senhor e à sua palavra, pouco se dedicam à oração, mas muito se dedicam à busca pela ascensão social, em nome do conforto. Ainda agem assim à custa do serviço ao Senhor. São crentes, são discípulos que, em busca da melhoria para o conforto, há muito tempo não executam, não exercitam seus dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo.
São pessoas que, com dificuldade, exercem o socorro, a misericórdia, a compaixão com aqueles irmãos que tanto precisam do nosso cuidado, da nossa presença. São crentes, discípulos que, através do foco demasiado na busca pelo conforto, facilmente negociam a comunhão com a igreja. São pessoas que há muito tempo nós já não vemos. São pessoas que raramente estão conosco. São pessoas que estão focadas demais em outros assuntos, que tanto as consome, de tal maneira que a comunhão com o povo de Deus é algo totalmente ausente. Infelizmente, isso é cair na armadilha de que o conforto lhes trará liberdade. Enquanto, na verdade, a busca pelo conforto tem os aprisionado, não tem trazido liberdade, tem trazido aprisionamento, um aprisionamento em uma vida espiritualmente medíocre, em uma jornada com Jesus que é deficiente, devido a compartilhar dessa preocupação que não cabe dentro do discipulado de Jesus Cristo. Nós vemos ainda essa dificuldade dos crentes, muitas vezes, negociarem o conforto em prol do serviço a Cristo, quando nós temos algumas propostas que envolvem irmos às zonas rurais. Vamos às zonas rurais, seja para a evangelização, seja para um programa de comunhão e fortalecimento da igreja, como um acampamento, como um momento de comunhão, e que por falta de alguns confortos, muitos não veem os benefícios que isso trará à sua fé e ao reino, tão somente apresentam a sua indisposição, dizendo: a estrada é ruim, lá não tem ar-condicionado, lá não tem suítes, lá não tem sinal de internet, que lá tem mosquito, que lá tem tantas coisas que não trabalham em prol do nosso conforto. Certa vez, perguntaram a um missionário, em um tom bastante jocoso, fizeram ao missionário a seguinte pergunta: você só pode ser louco. Você é louco? O missionário, espantado, perguntou: mas por que eu sou louco? Como é que você deixa o conforto da sua casa para ir a uma terra estranha, passar sufoco? O missionário, de modo sábio, olha bem nos olhos daquele homem e diz: se a minha casa me impedir de servir a Deus, ela já não é uma casa, e sim uma prisão. Se o nosso discipulado está sendo comprometido, está sendo prejudicado pela nossa preocupação com o conforto, é preciso saber de modo urgente que para seguir a Jesus precisamos assumir esse custo. O custo de nos sujeitarmos a alguns desconfortos em direção ao cumprimento do propósito de Deus. Assim como o próprio Cristo se dispôs. Jesus abandonou a sua morada gloriosa. Jesus abandonou o louvor angelical para vir a uma realidade caída, bem diferente da que ele vivia. Jesus veio para passar fome, sede e frio, ser rejeitado, ter a porta batida bem na sua cara. Jesus largou o louvor de anjos para ter que lidar com a incredulidade de muitos homens maus, como eu e você. Temos que nos dispor, irmãos, porque esse é um dos custos que o discipulado de Jesus exige. Se o mundo é demasiadamente preocupado com a comodidade, a tal ponto de jamais negociar esse valor, saibamos que Jesus, em seu chamado, exige de nós o contrário. Abrirmos mão do conforto, se isso significar irmos em direção ao cumprimento do seu propósito. Jesus tem um convite para você que ainda não ingressou na jornada do discipulado com Ele.
Você que ainda não está trilhando no caminho rumo a Jerusalém, Jesus te convida a se preocupar menos com aquilo para o qual todos concorrem e que você venha submeter-se a alguns desconfortos em prol daquilo que garante um conforto eterno. Vale a pena nos sujeitarmos a alguns desconfortos em nome de Cristo. Se isso é contribuir, se isso é concorrer para uma realidade com Jesus, que nos garantirá um conforto eternal, que jamais será interrompido. O discipulado de Jesus exige o abandono de toda preocupação mundana que concorra contra o reino de Deus. E a preocupação exclusiva com o conforto é uma delas. É uma das preocupações que temos que abandonar. Se você avançar comigo para o verso 58, verso 59, nós vamos ver outro personagem. Agora, esse personagem, ele não mais é alguém que se dispõe a seguir a Cristo, pelo contrário, ele é alguém que Cristo convida. Lembre-se que até esse momento, todos aqueles que Jesus convidou seguiram imediatamente. Lembrem-se do exemplo lá de Lucas capítulo 5, com Pedro, Tiago, João, com Levi, que é Mateus. Segue-me. Eles largam o barco, largam as redes, largam tudo, e agora suas vidas serão orientadas por Cristo. Mas este homem aqui é diferente. Quando ele ouve o convite de Jesus, segue-me, ele apresenta uma contraproposta. Deixe-me, ou permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu. Deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus parece ser muito grosseiro. Afinal, não permitiu a este homem enterrar o seu próprio pai. Jesus parece muito insensível nesse texto, é o que alguns acusam. Mas perceba uma coisa. O pedido para ir primeiro enterrar a seu pai. Essa palavra primeiro enfatiza o grau de prioridade que esse homem está dando ao seu ofício que é preciso que ele realize, em detrimento do chamado de Cristo. Não, Senhor, primeiro eu tenho que enterrar o meu pai, sepultar o meu pai. E parece ser uma tarefa muito nobre sepultar ao pai. Mas eu preciso dizer que essa terminologia aqui, sepultar ao seu pai, não indica que ele estava morto. Com certeza ele estaria velando ali o seu pai. Essa é uma frase, como nós chamamos, é um termo idiomático, é uma forma local de expressar uma outra verdade. E a ideia é que o pai daquele menino, ou melhor, o pai desse homem, ele não tinha morrido. Mas deixar ou sepultar ao pai significa cuidar do pai que já está em idade avançada até que ele morra. Provavelmente esse era um filho mais velho. E essa responsabilidade, esse ofício social, era a responsabilidade do filho mais velho. Ter que cuidar do pai até que ele morra. E então ele faça todo o cerimonial ali de sepultamento. Então, após a morte do pai, que a gente não saberá quanto tempo isso poderia levar, não acabavam as responsabilidades ainda. Sepultar o pai envolvia ainda um processo fúnebre que era dividido em duas partes e que podia levar um ano para ser concretizado. Porque todo sepultamento nessa realidade oriental do mundo antigo ocorria em duas fases. A primeira fase era sepultar o morto em um
um sepulcro da família, geralmente um sepulcro aberto em rocha. E após 1 ano, 365 dias, havia a segunda fase, que era tomar os restos mortais daquele falecido, tirando ali do sepulcro, abrindo espaço para um outro morto da família, e esses ossos, esses restos mortais, eram postos em ossuários, em caixões, e então enterrados. Ou seja, perceba o processo demorado que este homem está sugerindo a Cristo. O pai poderia levar décadas ainda para morrer, ainda mais 1 ano após a sua morte, só então eu segui ao Senhor. Em outras palavras, este homem estava dizendo: Senhor, eu tenho alguns deveres sociais, eu tenho alguns papéis na comunidade, no mundo em que eu vivo, que são prioritários, que estão acima do discipulado. Então, primeiro, eu vou cumprir os meus deveres sociais, só então eu vou seguir ao Senhor. A resposta de Jesus é enfática e bastante confusa em um primeiro momento. Deixa os mortos, o sepultar os seus próprios mortos. Pode parecer confuso, mas Jesus está trabalhando 2 tipos de morte aqui: os mortos espirituais e os mortos físicos. Jesus está dizendo: deixe aos mortos espirituais, deixe aqueles que não fazem parte do reino de Deus, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, sepultarem os seus mortos físicos. Não torne prioridade em sua vida aquilo que os mortos espirituais podem realizar bem. Porém, a pregação do reino de Deus é um papel que apenas discípulos vivificados pela fé em Jesus podem realizar. O que é mais prioritário? Algo que até os mortos espirituais podem fazer? Ou algo que somente aqueles que têm vida em meu nome podem fazer, como pregar o reino de Deus? Qual é mais prioritário? Diga-me. Literalmente é isso que Jesus está abordando. Claro. A pregação do reino de Deus, o seguir a Cristo, o caminhar com Ele, deveria ser prioritário, devido ao papel do reino de Deus contar com uma exclusividade. Se aquele homem continuasse julgando seu dever social como mais prioritário que o discipulado, ele não estaria disposto a seguir a Cristo. Porém, novamente, a preocupação não é com esse homem em si. A preocupação é conosco, leitores e ouvintes do Evangelho. A pergunta que fica para nós é: nossos ofícios, você tem um papel na sociedade, você tem uma atuação. Nossos ofícios ocupam um grau de preeminência em nossas vidas que nos impedem de sermos discípulos ativos no reino de Deus? O seu papel social te impede de ser um discípulo ativo no reino de Deus? Tem debilitado a sua jornada com Cristo? Infelizmente, assim como este homem anônimo, nós possuímos a terrível, mais terrível mesmo, tendência de focarmos toda a preocupação com as nossas atuações e deveres aqui no mundo. Nós focamos as nossas preocupações meio que um foco assim exclusivo nos papéis e deveres sociais que nós temos. Temos esse grande mal, ao ponto de, muitas vezes, nós condicionarmos o nosso papel no reino de Deus aos nossos deveres intramundanos, os nossos deveres mundanos. Em outras palavras, para exemplificar, por exemplo, imagine você como um ator social que trabalha, tem uma posição numa empresa, todo dia, durante 5 dias e meio. Você acorda, você vai. Tem um monte de pessoas.
Ali você é um funcionário. Ali você é um patrão. Ali você é alguém que possui um ofício social. E o que acontece muitas vezes nos nossos relacionamentos com as pessoas do trabalho? Nós nos relacionamos como profissionais. Nós mantemos um nível de contato com aquelas pessoas na esfera, e apenas na esfera do nosso ofício. E não como um crente que oferece, que carrega e que está disposto a transmitir uma mensagem de transformação. Por um momento, a gente deixa de ver as pessoas como perdidos, pessoas que estão sem Deus no mundo, pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, e a gente levanta um muro chamado relacionamento profissional. E em nome desse ofício, nosso papel no reino de Deus é silenciado. Nos atemos a interagir com essas pessoas como profissionais, mas também pense na sua vizinhança, são apenas meus vizinhos. E não enxergá-las como receptáculos da nossa proclamação, pessoas que precisam ouvir a mensagem do reino. Quando nós agimos assim, nós estamos dizendo como este homem: Senhor, meus deveres, minhas atuações no mundo estão acima do meu papel como um discípulo. O que eu faço no mundo, o meu ofício social tem mais preeminência, de tal maneira que a minha vida como discípulo do Senhor está condicionado a ela. Pense aqui comigo. Você já convidou um colega de trabalho, um vizinho? Você já convidou um cliente? Você já convidou um colaborador que você rege para um momento em sua casa onde vocês não vão falar do trabalho, não vão falar mal do patrão, não vão falar de vendas, não vão falar de negócios, mas vão falar da vida? E nesse diálogo, mostrar que a vida ela é muito mais bonita quando incrementamos a fé em Cristo? Já tiveram essa oportunidade? Ou apenas ver esse mar de pessoas como peões de um xadrez, cujo nome é meu ofício profissional, e essas pessoas são apenas peças que a gente movimenta? Ou seja, eu não preciso vê-las como pessoas que precisam de uma mensagem que livrará elas de um castigo eterno. Não preciso ver essas pessoas como pessoas que precisam de salvação. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa identidade principal não deve estar ligada às nossas ocupações. Ou seja, as nossas ocupações seculares não devem nos definir. Antes de sermos conhecidos e de nos permitirmos conhecer como um empresário, como um vendedor, como um atendente, como um gerente, ou como um CLT, ou como um aposentado, nós, como discípulos, precisamos nos identificar como um discípulo que está em exercício, um discípulo que está no caminho com Jesus. Logo, todos os nossos deveres no mundo, todas as nossas ocupações, todos os nossos ofícios, seja como alguém que trabalha, seja como alguém que cuida da família, seja como alguém que já atuou e hoje só depende das ações do governo, seja alguém que é um jovem e está na universidade, todos os nossos deveres e ofícios sociais deverão ser vistos como maneiras e campos de atuação para cumprirmos o propósito de Cristo para nós. E não o contrário, ou seja, reduzirmos as nossas vidas a estes deveres. Não, a nossa identidade não está ligada aos ofícios no mundo. Deixem os mortos serem aqueles cujo papel social seja a coisa mais importante. Deixa aos mortos essa preocupação.
seja o discípulo vívido, o discípulo vivificado, que acima de tudo possui o ofício da proclamação do reino como prioritário e que submete a esse ofício todos os demais encargos da vida. Nesse momento, questione: o que tem tido maior prevalência na minha vida? O meu papel na sociedade ou a minha atuação como um discípulo proclamador do reino? O que tem tido mais proeminência? Você pode ser conhecido como um hábil colaborador, um hábil patrão, um hábil profissional, um hábil universitário. E você está de parabéns por isso. Você glorifica a Deus pelo empenho com o qual você desenvolve suas atuações afora. Porém, a nossa preocupação em sermos identificados apenas pelos nossos ofícios mundanos, que diminui, que reduz a nossa principal identidade como discípulos de Jesus, precisa ser revista. Para os mortos, suas atuações neste mundo é aquilo de mais prioritário, mas para o discípulo de Jesus, não. O que é mais prioritário é o nosso papel de proclamação. Os nossos ofícios são maneiras, são meios, estão subordinados a este ofício principal. Mas talvez você seja um morto espiritualmente. Talvez você ainda não teve um encontro genuíno com Jesus. Talvez você ainda não está no caminho ao seu lado. Talvez o seu propósito de vida é apenas atuar nesse mundo, conforme os ofícios que lhe foram dados, como um empreendedor, como um funcionário. Talvez o seu papel de ser uma liderança familiar, uma mãe, um pai, uma dona de casa. E talvez a sua vida tenha se resumido a esses ofícios. E você não está errado. Nós precisamos de causas que nos levem a nos erguer da cama todo santo dia. Nós precisamos ter uma causa em nossas vidas. Porém, o que Cristo faz com você é te convidar a ter uma causa bem superior. Depositar nele sua fé, com arrependimento dos teus pecados, e se engajar no papel da proclamação do seu evangelho e ter isso como a causa principal da sua vida. Dessa maneira, meu querido ou minha querida, todos os seus ofícios aqui no mundo serão ressignificados, serão reposicionados. Você não mais viverá apenas para esses ofícios como antes, mas sim, você vai passar a viver nos ofícios, nas atuações no mundo, o maior propósito de Deus para o homem, que é ser alguém que atua em prol do seu reino. Ingresse nesse discipulado hoje mesmo. Tenha a jornada com Cristo como algo que inicia em sua vida hoje mesmo. O discipulado de Jesus exige o abandono de toda preocupação mundana que concorra contra o reino de Deus. E a preocupação excessiva com os deveres sociais é um concorrente do reino de Deus. Vimos já duas preocupações. A preocupação com o conforto, preocupação demasiada com o conforto. A preocupação excessiva com os deveres sociais, que resume a vida do indivíduo a cumpri-los apenas. Nós vamos ver um terceiro personagem que possui uma terceira preocupação aqui. No verso 60, outro homem apresentará outra preocupação, que será a preocupação com a aprovação de terceiros. Verso 60, Jesus diz, na verdade, verso 61. Verso 61. Deixa eu mudar para cá. Verso 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa.
Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O terceiro e último anônimo aqui deseja se despedir dos pais. Jesus é muito cruel, né? Nem permite o indivíduo se despedir dos pais. Não é puxado isso aí? Parece algo assim, bastante desumano da parte de Jesus. Mas se despedir dos de casa nesse contexto não é um simples adeus. Na cultura do Oriente, alguém que deveria sair de casa deveria sair com a bênção dos pais. A bênção era o sinônimo de aprovação. Em outras palavras, aquele homem estava submetendo o discipulado de Cristo à aprovação dos seus pais. A sua preocupação, primeiro, é em ter o aval dos seus familiares, para então seguir a Cristo. Veja que essa preocupação com a aprovação de terceiros é posta por esse homem novamente, através do uso do primeiro. Em primeiro lugar, eu preciso ser aprovado pelos meus pais. Deixe-me lá me despedir deles, ter a bênção deles, ter a confirmação deles. E aí, Jesus, eu vou seguir o Senhor. Eu só posso fazer isso se os meus pais deixarem. A preocupação com a aprovação alheia, incluindo a familiar, é um valor deste mundo. Muitas vezes o ser humano conduz a sua vida tendo em vista a aceitação, a aprovação das pessoas. Não se pode condicionar a decisão de seguir a Cristo a esse tipo de receio. É por isso que Jesus diz em forma de provérbio: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A aragem da terra, eu acho que é assim que se fala, eu não sou do agro aí, me confirma, é aragem mesmo, Jandir? Aração, né? Tá bom, corrigido. Então, a aração da terra era um processo manual, feito com animais postos em um jugo. E no meio desses animais ia então a lâmina, feita artesanalmente, o metal ou de própria madeira, dependendo do solo. E aquela lâmina ia fazendo os sulcos na terra. Ia abrindo as pequenas valas na terra, onde seriam semeados ali as sementes da produção. O ideal é que cada sulco fosse feito o mais retilíneo possível, para ter mais sulcos e assim ter uma produção otimizada. Porque quanto mais reto forem, mais caberão. E quanto mais caberem, maior será a produção naquele campo. Se alguém arasse a terra olhando para trás, faria sulcos irregulares. Logo, seria um serviço inútil. Traria improdutividade para aquele campo. O olhar para trás enquanto ara-se a terra é um trabalho inútil. Mas também Jesus vai empregar o olhar para trás aqui como uma metáfora para a preocupação com os valores dessa vida. Viver no reino de Deus, mas ter preocupações que não pertencem a Ele, é um constante olhar para trás. E desejar caminhar com Cristo dessa maneira, com o coração agarrado aos valores deste mundo, olhando para trás, produzirá crentes, discípulos ineficazes no trabalho do reino, improdutivos, inúteis. Essa é literalmente a tradução da palavra não ser apto, é inutilidade. São pessoas que não fazem o reino prosperar, avançar, porque decidiram lançar mão no arado, servir ao Senhor, trabalhar nesse terreno celestial, mas os seus olhos estão voltados para preocupações que
que não pertencem ao reino de Deus. Se propor a ser um discípulo dessa maneira é afirmar a sua inutilidade para o reino de Deus. Se o mundo aprecia a aprovação de terceiros ou familiar para alguma coisa, o Evangelho nos ensina algo totalmente diferente. Que a principal preocupação que devemos ter não é de pessoas, mas a aprovação de Deus. Mas muitos outros valores e preocupações mundanas podem minar a produtividade do discípulo. E é por isso que você precisa questionar e sondar o seu coração nesse exato momento. Quais as preocupações, segundo este mundo, que tem feito te olhar para trás? Que tem feito você viver um discipulado débil? Trabalhar no reino de Deus de forma improdutiva? Qual o valor que não pertence ao reino que tem atraído a sua visão? Você tem vivido preocupado com os bens e a busca desenfreada pelo acúmulo? Você tem vivido de modo preocupado com o sucesso? Você tem empregado a sua vida na busca de aceitação, na busca de status sociais para ter dignidade? Você tem empregado a sua vida a ídolos? Não seja um discípulo inútil. Olhe para a frente. Conserta esse pescoço. Olhe, mire, conforme Paulo diz em Filipenses 4,12, mire no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus e tão somente para Ele olhe. E seja atuante no reino, produtivo no reino. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Talvez você já tenha entendido o Evangelho. Talvez você tenha compreendido o que Jesus requer de você. Porém, você receia de decidir seguir a Jesus, preocupado com o que pode achar seus amigos, seus familiares, o que pode dizer aquele seu ciclo mais íntimo. E você tem receio. Porém, Jesus diz para você, Lucas 14, 26, um dos aspectos mais radicais do Evangelho. Jesus diz, Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus envolve a priorização do Senhor sobre tudo e sobre todos. O valor absoluto não é a preocupação com as coisas dessa vida, mas o valor absoluto é agirmos de tal maneira que manifeste que o nosso amor supremo é dedicado ao Senhor. Por isso eu quero te dizer, eu quero te encorajar, não receie da aprovação dos homens. Ame apenas a aprovação do Senhor e a busque. Não esteja preocupado em olhar para trás. O discipulado de Jesus exige o abandono de toda preocupação mundana que concorra contra o reino de Deus. Se a busca demasiada pelo conforto tem sido a marca de sua vida, isso tem minado o seu discipulado, abandone, se disponha ao desconforto. Se o seu desejo pela aprovação humana tem sido um valor absoluto para você, e isso tem minado a maneira de você viver o discipulado de Cristo, abandone. Essa preocupação não diz respeito a você. Se o seu papel social, se o seu ofício, os ofícios que você desenvolve aqui neste mundo, tem tido maior preeminência, tem arrancado de você as maiores preocupações, de tal maneira que o discipulado tem sido precário, abandone essa preocupação.
ela não pertence ao reino de Deus, é uma concorrente. E assim, como discípulo de Jesus, abandone toda a preocupação mundana que concorra contra o seu reino. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que nos mostra a grande priorização que o Senhor e o teu reino devem ter em nossas vidas. Claro, isso não significa abandonarmos nossa vida no mundo, abandonarmos o conforto, os nossos ofícios, abandonarmos as pessoas em si, mas em submetermos cada uma dessas esferas ao crivo da tua palavra, ao crivo do teu caráter, mostrando e deixando bem claro, Senhor, que nós devemos servir a ti à medida em que nós atuamos no mundo, e não o contrário, a nossa atuação no mundo nos impedir de servir ao Senhor. Que esse chamado radical ao teu discipulado, Senhor, nos convide a te seguir de modo mais resoluto, de modo mais decidido. Nos ajuda a abandonarmos preocupações que não pertencem ao teu reino, preocupações que são próprias dessa vida, Senhor. Adota em nossos corações as genuínas e verdadeiras preocupações que dizem respeito às realidades do teu evangelho. Pedimos, faz-nos transbordar delas, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, abençoe a todos, Senhor, que a ouviram, que ela permaneça no coração, na mente de cada um. Em nome de Jesus, amém.